Hoje, doutor Luiz Augusto Palma, que é cardiologista, está aqui. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E eu acho que quando a gente fala em saúde do coração, a gente tem que falar na prevenção. E quanto antes a gente começa essa prevenção, melhor, né, doutor? Sem dúvida, Kátia. Fundamental prevenção do coração. A gente tem que adotar hábitos saudáveis, né? Hábitos alimentares, hábitos de vida, hábitos de exercício, para que nós possamos proteger o coração aí no futuro longo e próspero. Isso quer dizer que, então, desde a infância, e quem tem em casa filhos obesos tem que ficar atento, porque acaba... Deixa eu só pedir para o doutor dar um passinho para frente, isso, para ficar melhor enquadrado. Quer dizer, para quem tem filhos obesos, ficar atento, porque daí pode já ter uma certa complicação da saúde do coração para o futuro, né? A obesidade infantil, que antigamente era um mito, nós só víamos em outros países, atualmente é uma realidade no Brasil. Então é fundamental que os pais fiquem atentos aos sinais que os filhos estão um pouquinho acima do peso e já comecem a fazer a prevenção desde a idade mais tenra. Agora, o que acontece, por exemplo, uma pessoa que tem colesterol alto e que não faz tratamento algum? Quer dizer, esse colesterol, ele vai minando dia após dia a saúde desse coração, de que jeito, doutor? Exatamente, Kátia. Esse colesterol, ele tem que ir para algum lugar. Então, se a gente acumula esse colesterol no organismo e não toma hábitos para que ele seja eliminado, ele começa a acumular no fígado, nas artérias do nosso corpo, no coração, e com isso vai formando entupimento dessas artérias. Isso pode, a longo prazo, levar a diversos problemas, entre eles infartos, derrames e todas as outras complicações. E sem a gente sentir nada, muitas vezes, né? Muitas vezes assintomático, aquela doença que você está sendo submetido a ela, está desenvolvendo e não sabe o que está acontecendo. Então, é fundamental que sempre se faça a prevenção adequada do coração. Falar em prevenção e falar em alimentação equilibrada e evitar o sedentarismo. Quer dizer, são dois pilares primordiais para a saúde do corpo todo, mas do coração mais ainda, Perfeito. Eu colocaria mais um pilar. Então, evitar sedentarismo, ter uma alimentação saudável e jamais fumar. Acho que o cigarro é um mal tremendo na nossa sociedade. Tem ações tanto de entidades contra o tabagismo, quanto atitudes governamentais, mas é importante que nós, dentro de casa, sempre deixemos nossos filhos cientes que isso é um mal que não traz benefício nenhum, só malefícios. E o fumante indireto, né? Que é aquele que não fuma mesmo, ele não coloca o cigarro na boca, mas ele está sempre no ambiente de fumantes e acaba inalando também todas aquelas agressões, né? Esse fumo indireto, esse tabagismo passivo que a gente chama é péssimo, porque a pessoa está sendo exposta a um perigo que ela não pediu, né? São outras pessoas que estão causando isso nela. Então, além de pensar em si próprio, tem que pensar nos outros também e jamais fumar. Sabe que outro dia eu estava lendo uma matéria que eu fiquei até arrepiada. Tem coisa que a gente lê e te fala, gente, não imaginei que fosse assim. Sabe quando a gente vai na casa de alguém que nasceu um bebê e ela fala, lava bem a mão, você é fumante? A gente fala, ai, que frescura, né? Pelo amor de Deus, lavar a mão também, mas que frescura. Diz que todas as substâncias tóxicas do cigarro ficam na roupa, na trama da roupa. Quando a gente pega um bebê no colo e aquele corpinho tão sensível, a imunidade ainda não está alta, toda aquela fumaça e as toxicidades que estão na roupa vão para o pulmãozinho do bebê, né? Lembrando que o cigarro tem 5.000 substâncias tóxicas, então não é só a tal da nicotina, o alcatrão, não. São 5.000 substâncias liberadas que ficam realmente impregnadas, que podem levar a um malefício numa idade tão tenra quanto os recém-nascidos. Agora, uma coisa que eu tenho reparado, não sei vocês em casa aqui também, sabe aquele cigarro eletrônico? Eu falei, gente, mas não consigo entender, não é melhor você parar de fumar? Aí outro dia me disseram, não, mas é bom, porque tem menos nicotina, vai acostumando o corpo. É melhor do que o cigarro convencional ou é ainda mais prejudicial, como algumas pessoas dizem, doutor? O cigarro eletrônico, na verdade, ele foi criado para você evitar que se usasse o cigarro. Então, seria uma transição entre o cigarro normal, usaria o eletrônico por algum tempo, mais pelo hábito, pelo vício, e depois você teria que largar o hábito, né? O que o pessoal está fazendo, muitas vezes, é começando a fumar com cigarro eletrônico, né? E o cigarro eletrônico também tem substâncias que causam mal ao organismo, né? Então, assim, não é bom fumar nem o cigarro normal e nem o cigarro eletrônico. Os dois fazem mal. O ideal é que não se fume de jeito nenhum. Para os jovens agora está na moda, arguile. Também é extremamente prejudicial. Algumas pessoas dizem que dependendo do que se coloca ali, é ainda pior que o cigarro, né? O pessoal antigamente achava que o arguilé não fazia mal. Tá, em vez de fumar cigarro, eu vou fumar arguilé. Tem estudos atuais que falam que a cada vez que você fuma o narguilé,
É como se você estivesse fumando 200 cigarros. Então, assim, uma tragada no narguilé é como se você fumasse 200? Não, fumando o total, né? Sim, aquela quantidade. Aquela quantidade, como se você fumasse em torno de 200. É um negócio absurdo, é um negócio que, assim, não é para fumar. Fumaça é para a gente ter longe da gente. Longe da gente, não é para a gente ficar com fumaça por perto, não. Porque tem coisas que a gente já não pode evitar, tipo a poluição de uma grande cidade. Tudo bem, a gente sabe que faz mal para a saúde, mas essa a gente, se você pode mudar de cidade, muito bem. Se você não pode, não tem como evitar. Então o resto todo a gente pode evitar, né, doutor? Exatamente. Já temos a fumaça das grandes cidades, né, que já está ao nosso redor. Então, para que mais fumaça? Evite a fumaça, evite o cigarro, tenha uma vida saudável. Essa é a mensagem. Temos uns mitos e verdades, vamos ver aqui alguns. O ronco possui relação direta com o desenvolvimento de doenças cardíacas. Não é mito ou uma verdade? Isso é uma verdade. Uma verdade, Por incrível que pareça, o ronco faz com que o nosso sono não seja um sono tranquilo. É um sono que você vai acordando aos pouquinhos. Ele é fragmentado. Fragmentado. Né? Então, o que acontece? Quando você fica acordando, você vai liberando no seu corpo aquelas substâncias que fazem com que você acorde. E essas substâncias, elas promovem a contração dos vasos do corpo. E isso faz com que a pressão aumente, inclusive durante o sono. Isso aí causa diversos males, não só a pressão alta, como faz com que você ganhe peso, que você fique indisposto durante todo o dia. Então, essa apneia, a gente chama isso de apneia obstrutiva do sono. Essa apneia do sono, também causada pelo ronco, ela é prejudicial e tem que ser combatida. O cardiologista vai pesquisar se você tem isso, e você tendo isso, tem que tratar. Tem várias formas de tratamento hoje em dia, e isso melhora demais a qualidade de vida e evita os males de um sono mal dormido. Agora, quem tem apneia, então dormindo, de repente para de respirar e já está com sobrepeso, a situação vai se complicando mais ainda, né? Uma coisa se sobrepõe à outra, então não é um fator só, são um conjunto de fatores que, em vez de se somarem, se multiplicam. Isso vira uma bomba e aí a pessoa tem muito precocemente problemas do coração, doenças cardiovasculares, derrames, infartos e assim por diante. E a gente tem visto, faleceu esses dias a irmã do Chorão, com 55 anos, teve um AVC e depois não conseguiu reagir, acabou falecendo muito cedo. Muito 55 cedo, né? anos? Muito cedo. Já tem um AVC desse jeito, Muito cedo. E quanto mais precoce a pessoa apresenta a doença, mais difícil ela se recuperar. O infarto, por exemplo, quando você é muito jovem, você tem aquelas artérias grandes do coração, não tem uma rede de colaterais de artérias menores suprindo se alguma delas fechar. Então, o infarto nos jovens geralmente é fatal, né? Quando você é mais velho, você consegue suprir parcialmente, então às vezes não é tão dramático quanto no jovem, mas realmente, quanto mais jovem a pessoa apresentar a doença, mais grave ela é. Portanto, mais um motivo para começar desde cedo a prevenção do coração. E a genética, né? Genética conta bastante, né? Não só conta bastante, como não tem como a gente fugir. Nós nascemos com essa genética, então... Você tem que ficar mais atento ainda, principalmente, quem já tem uma genética, já sabe que tem história familiar, e essa pessoa tem que ficar ligadíssima nos problemas de saúde, tem que sempre fazer a prevenção, ir ao médico regularmente, para que evite que tenha a doença muito precocemente, que é uma tragédia para toda a família. É verdade. Vamos para mais um mito ou verdade? A ansiedade aumenta a liberação de cortisol no organismo para controlar o estresse. Consequentemente... Kátia, essa é uma pegadinha, né? Porque, na verdade, essa liberação de cortisol não é para você combater, não é para controlar o estresse. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Quer dizer, quando você está estressado, aumenta o cortisol. Aumenta o cortisol, exatamente. Então, isso aqui, na verdade, é um mito, né? O cortisol é nosso hormônio que foi desenvolvido lá nos primórdios da humanidade, que é o hormônio da fuga, né? Da defesa. Então, ele faz com que aumente a pressão no corpo, que você fique alerta, né? Então, isso está associado à ansiedade. O que o corpo faz é produzir substâncias que combatem essa agitação toda, esse cortisol, para que a pessoa se acalme e vá tendo uma reversão desse quadro. Mas uma pessoa estressada, ela se sente mais ou menos, por exemplo, quem já foi assaltado? Uma boa parcela da população, infelizmente, né? Parece que a gente tem uma descarga de adrenalina, que sai um gelo nas costas. Aquilo é o corpo liberando cortisol? Sem dúvida. Além do cortisol, tem adrenalina, tem vários hormônios. Que prejudicam a saúde, né? O cortisol ele aumenta a glicemia, aumenta o açúcar no sangue, ele faz com que a pressão arterial se eleve de uma forma muito importante, muito rápida. Então, é um hormônio importante para a gente, mas assim, não para ser liberado a qualquer momento. Quer dizer, na dosagem certa. Tem que ser liberado na dosagem certa, no momento certo. A hora que você precisa que o corpo reaja, ele é liberado. Num susto, numa corrida, algum
exercício físico, mas jamais em situações normais. Uma pessoa que tem estresse constante, tem esse cortisol alto constantemente, vai ter problemas relacionados à saúde. Tem gente que fica parado assistindo televisão, de repente tem uma descarga de cortisol e de outras substâncias, como se tivesse acabado de levar um susto. Exatamente. E quando ela está comum, para ela está calma, está num ambiente comum, na verdade, né? está sendo submetida a fatores que podem prejudicar e muito a saúde dela. Isso acaba contaminando o corpo todo, quer dizer, modifica a química do corpo, né? Sem dúvida, Kátia. O hormônio não age em um só lugar, ele age em todos os locais. Então não adianta, não existe uma coisa que só age em um órgão, eles agem em todos os órgãos. Tudo está relacionado. Cérebro, coração, fígado, rins, né? Tem várias síndromes que elas atacam o órgão e indiretamente elas atacam o outro. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema, do nosso organismo. Então, jamais é em um órgão só, sempre é em diversos. No conjunto, né? Conjunto. Agora, imagine essa ação do cortisol e desses hormônios todos os dias, várias vezes ao dia. Chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Pede água e é nessa hora que a pessoa fica doente. Vamos para mais um mito ou verdade? A falta de vitamina D no organismo altera os níveis da pressão arterial. Mito ou verdade, doutor? É verdade. Na verdade, a falta de qualquer tipo de vitamina pode prejudicar o corpo. Determinado órgão é afetado por determinada vitamina. A vitamina D, especificamente, ela pode aumentar a pressão quando ela está em falta no nosso organismo. Tem vários outros fatores que ela age, né? Então, deposição de cálcio nos ossos, né? Até mesmo quadro de depressão. Então, o que a gente fala é sempre tente ter uma alimentação saudável para que os níveis de vitamina sejam sempre bons no organismo e, no caso da vitamina D, tomando sol. Tem que tomar sol para que ela seja produzida no organismo. Mas, às vezes, só tomar sol, cada organismo é diferente. A gente não consegue absorver a quantidade de vitamina D necessária. Um médico deve prescrever uma suplementação, né, doutor? Sem dúvida. Tem gente que não consegue suprir as necessidades diárias, né? Então, nesses casos, tem que ser suplementado de forma de cápsulas e medicamentos, e assim por diante. Agora, um mito também que a gente vê na população é que, por exemplo, eu tenho pressão baixa. Aí você fala assim, que bom, eu tenho pressão baixa, eu nunca vou ser hipertensa. É uma grande bobagem, porque eu tenho pressão baixa hoje, mas amanhã eu posso me tornar hipertensa, né? Sem dúvida. Com o passar da idade, nossas artérias do corpo vão ficando cada vez mais endurecidas. Isso faz com que, naturalmente, a pressão, quando você é mais velho, seja mais alta quando você é mais jovem. Então, associando isso, esse endurecimento das artérias, a fatores genéticos e a má alimentação, gente que exagera no sal, tal, isso pode desencadear problemas com a pressão alta lá na frente, quando a pessoa for mais velhinha. E o mais triste disso é que dizem que as pesquisas, né, que 50% dos hipertensos não sabem que tem a doença. Quando vem a saber, já é no momento de falta de saúde, né? É exatamente o que você tinha falado antes, Kátia. Como é uma doença que você não sente... Não tem sintoma, né? Não tem sintoma, não dá dor, a pessoa não sabe que está hipertensa, né? Então, ela pode ser que esteja exposta há anos, poderia ter já prevenido isso muito tempo atrás, se tivesse ido atrás de um profissional, de um médico, que tivesse feito o diagnóstico. Então, sempre importante fazer uma prevenção adequada do coração. Gente, é tão fácil fazer a aferição da pressão arterial, né? Farmácia você vai, mas, bom lembrar, tem uns aplicativos hoje em dia que prometem fazer a aferição pelo dedo. E nesses a gente não pode confiar, né, doutor? Não, para medir a pressão tem todo um ritual, a pessoa tem que estar descansada, tem que estar sentada pelo menos alguns 5, 10 minutos. Deixar o braço na elevação correta. O braço na altura do coração. Então tem uma série de fatores para medir a pressão de forma correta, não é de qualquer jeito. Não é um aplicativo pondo o dedinho que vai te solucionar a vida, né? Indo ao médico, sim. Vamos para o próximo mito ou verdade? Gengivas infectadas podem ser um fator de risco para desenvolver problemas no coração. Sem dúvida, olha que... Isso é triste, né? Essas bactérias da boca, elas podem, inclusive, causar doenças no coração. Tanto doenças infecciosas, quanto a própria infecção da boca pode causar doenças como a febre reumática, que é uma doença... E a endocardite, né? Endocardite é a infecção, exatamente. E a febre reumática, que seria uma reação do próprio organismo contra ele mesmo. Então, é uma loucura. Então, o ideal é sempre você ter uma higiene bucal saudável, evitar infecções, se tratar de forma adequada, para que essa infecção não vá para o coração, ou mesmo a infecção não desencadeie problemas imunológicos no corpo. Quer dizer, gengivas infectadas podem ser aquelas gengivas que toda vez que a gente vai passar o fio dental sangra, você tem uma cárie, tem um tratamento que você tem que fazer, você não faz. E você fala, mas não está doendo, então eu não preciso resolver. E fácil de uma bactéria ir direto para a corrente sanguínea e se alojar no coração, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Tem que ter hábitos saudáveis, escovar os dentes de forma regular, passar fio dental diariamente. Todos esses hábitos são saudáveis, ajudam a prevenir, a manter uma saúde bucal adequada e evitar doenças em outros órgãos, inclusive no coração. É porque não é só no coração, no corpo todo a gente pode ter esse alojamento, né? Vamos ver mais um mito ou verdade?
As gorduras monoinsaturadas aumentam as taxas do mau colesterol. Aqui já é outra pegadinha, que é um mito, né? Que na verdade as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, elas aumentam o colesterol bom do organismo. Então elas são boas, né? Esse colesterol bom faz com que o colesterol ruim seja retirado, né, de órgãos do organismo, e isso faz com que essa limpeza previna o aparecimento desses entupimentos nas artérias do corpo. Quer dizer, um pouco de gordura a gente tem que consumir, mas a gordura é certa, né? Exatamente. Você tem que ter, a gordura faz parte da nossa alimentação. Então, não existe alguém que não coma gordura. Tem que comer, ela faz parte da alimentação. Agora, a gente tem que sempre prezar pela melhor gordura, ou seja, as monoinsaturadas, poliinsaturadas, evitar as gorduras saturadas, gordura trans, que é um veneno para o nosso corpo, né? E elas, em quantidades pequenas, elas fazem bem para o nosso organismo. Em grandes quantidades, que elas fazem mal. Mas o azeite, por exemplo, é uma boa gordura. Só que quando a gente aquece ele passa por um aquecimento, ele passa a ser extremamente prejudicial, né? Exatamente. Ele se torna uma gordura saturada. E nesse momento ele está fazendo mal para o organismo, né? E todo mundo fala, azeite faz bem, eu vou comer em grandes quantidades. Eu vou fritar o bife à milanesa no azeite. De jeito nenhum. Na verdade, tem que ser em pequenas quantidades, até porque ele é muito calórico. Se você comer azeite em grandes quantidades, você vai engordar, né? Então tem que ser, tudo na vida tem que ser moderação. A alimentação, principalmente, pode-se comer de tudo, porém, em quantidades moderadas. A gente ouve muita gente dizer, mas meus avós viveram 80 e tantos anos, comiam carne de porco com gordura, faziam comida com banha de porco, e hoje a gente tem essas frescuras todas, como a população diz. Só que a gente não tinha as praticidades da vida moderna. Você andava demais, você comia só o que você plantava. Lembro dos meus bisavós, passavam horas lá na horta, agachados, se movimentando, quer dizer, era uma vida completamente diferente da vida que a gente tem hoje, né, doutor? Muito mais dinâmica, muito mais ágil, né? E outra é que o pessoal se apega a exemplos pontuais, né? Na verdade, a expectativa de vida antigamente era de 60, 62 anos. Hoje em dia é de 73, 74 anos no Brasil. Então, esse aumento da expectativa de vida não é à toa, é por mudança nos hábitos de vida, melhor alimentação, nós entendemos melhor as doenças hoje em dia, o que pode comer, o que não se deve comer. Mas, sem dúvida, a vida antigamente era muito mais saudável. Não se tinha esse estresse que você tem hoje, né? Essa violência que a gente tem, isso tudo, gente, vai afetando a vida de todos nós, não tem como, não. Todos nós vamos ficando cada vez mais estressados, né? A gente vê que mesmo aquelas palpitaçõezinhas do coração, que às vezes são normais, hoje, com o passar da idade, quanto mais problemas você tem, elas vão ficar cada vez mais frequentes. Isso aí não é à toa, não é uma coincidência, é porque você vai ficando cada vez mais estressado, vai acumulando isso tudo e uma hora vai explodir, não tem jeito, né? Olha, não esqueça que esse nosso papo aqui é para trazer informação a você, para você saber quando você chegar ao médico que você pode perguntar, mas nada supra a necessidade de você ir pessoalmente a um consultório. Faça os seus exames periódicos, siga a orientação do seu médico e aí sim você vai ver sua vida muito melhor, sua saúde também melhor. Quer conhecer um pououco mais do trabalho do Dr. Luiz Augusto Palma, que é cardiologista, pode acessar o site, que é o www.dalcor.com.br, dalcor.com.br, e você tem as informações lá. Obrigada mais uma vez, doutor. Espero mais vezes, viu? Muito obrigado pelo convite e sua produção maravilhosa. Obrigada. Sempre acolhe a gente tão bem. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Fala bem, né? Você viu, a gente saiu agora PhD em cardiologia.